Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Envolve 50 Mais TV com o quadro Relacionamento e Sexualidade. Eu sou Raquel Barea, Master Coach e sexóloga cristã. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Nós vamos estar falando sobre a sexualidade, sobre o desenvolvimento das crianças e adolescentes dentro do âmbito escolar. E nada melhor do que uma professora para estar falando sobre isso. Então, com vocês, Mara Oliver. Mara, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos telespectadores. Raquel, muito obrigada por esse convite. Imagina! Gente, meu nome é Mara Oliver, sou professora aposentada, trabalhei quase 30 anos em sala de aula com crianças do Infantil 1, do Infantil 2 e também do ensino médio. Então, eu tenho, assim, uma experiência até interessante nessa área, Raquel. Também sou atriz e empresária no ramo de semijoias. E estou muito grata pelo convite de poder colaborar aqui com esse quadro maravilhoso e muito importante. Tenho certeza que a contribuição será maravilhosa, realmente. E aí eu queria que você começasse falando a respeito dos desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira, a respeito disso, de falar sobre a sexualidade, do desenvolvimento, de entender a fase de cada criança, de cada adolescente. Como é que foram esses desafios? Bom, Raquel, os desafios são muitos. Então, existe a escola e existe a família. A família, são vários tipos de família, são vários moldes de família. E na escola, tem professores que também vieram de vários tipos de família, estudos, e cada um tem um jeito de ser. Então, aí você já encontra um grande diferencial. Na escola, nós temos todo um preparo, né, para trabalhar com essas crianças. Então, na época que eu trabalhei, Raquel, muitas professoras tinham um pouco de dificuldade quando chegava nesse conteúdo sobre sexualidade. E é bom entender que sexualidade aqui nós falamos com maior respeito, porque sexualidade, não estou falando só de sexo, nós estamos falando do desenvolvimento humano, tá? Que começa ali desde a fecundação. Isso é muito importante, tem que ser tratado com muito respeito. E esse assunto tem que vir dentro da família, que é na família que constrói valores. O professor, ele ajuda sim, mas ajuda com conhecimento científico para poder formar esse cidadão para uma sociedade, tá? Então, por isso eu falo que escola e família se fundem, né? Então, dentro da escola, nós temos um conteúdo que fala sobre sexualidade, tá? Mas esse conteúdo, ele vem lá no quarto bimestre. E muitas vezes nós já vimos algumas coisas acontecendo em sala de aula, Raquel, que nós nos deparamos assim, nossa, como fazer? Vamos pegar, porque numa escola... Um exemplo. Numa escola eu já trabalhei do pré até o 9º ano, vamos dizer que hoje é 9º ano, mas naquela época é 8ª série, né? E o ensino médio também. Mas vamos pegar lá do prézinho, a criança está conhecendo, porque a criança ela vai crescendo, o corpo vai desenvolvendo e a criança vai conhecendo, se tocando, conhecendo o seu corpo. E vai despertando a curiosidade dela, vai despertando, tá? E algumas crianças, Raquel, se masturbavam em sala de aula. Olha só. E alguns amiguinhos viam, mas não entendiam e começavam a rir porque achavam engraçado. Também porque eles também faziam. Então, eles também faziam, mas achavam engraçado e ficavam quietos. Por quê? Porque aquilo para eles era uma coisa muito particular. Então, quando eu, enquanto profissional, via a criança fazendo aquilo, eu não ia chamar a atenção da criança naquele momento. Ia ser muito vexatório, ela ia ficar constrangida, não pode. Então, chamava, conversava, pedia para sair, dar um recado para a orientadora. E, é claro, nós tínhamos que chamar os pais e conversar com os pais o que é que estava acontecendo, tá? E nessa situação, acontecia de, às vezes, os pais não entenderem, se ofenderem, por exemplo? Raquel, acontecia. Acontecia dos pais falarem assim, que não queria que nós tocássemos nesse assunto, porque esse assunto era proibido. Que esse assunto, como que vai falar isso com o meu filho? Não é para contar, não é para falar.
E nesse não é para contar, não é para falar, muitas vezes a criança ia aprender aonde? Na rua. Na rua. Porque naquela época que eu estava em sala de aula não tinha tecnologia. Então o que você tinha? Você tinha a família e você tinha a escola. Mas a tecnologia ainda não. Então você ia aprender o quê? Se você quisesse aprender a coisa certa, você tinha que aprender num dos dois lugares. Não é verdade? Sim. Tá. Então, nós chamávamos os pais para conversar, né? Porque a importância disso, o grau de importância era tão grande, Raquel, porque, olha, eu tive uma turma de 4º ano, naquela época, em 1995, 96, nós tínhamos escolas, já tá se entregando, nós aí, tínhamos gente. salas numerosas e tínhamos ali alunos de 14 anos, 15, 16 anos, no período da manhã. Eu estou falando de uma turma específica, de uma escola específica na turma da manhã. Eu tinha uma aluna de 15 anos, toda formada, moça, toda formada, uma mulher. E eu tinha o conteúdo para trabalhar, conteúdo programático ali sobre a sexualidade lá no 4º bimestre. E nós estávamos entrando no 3º o ano bimestre. já tinha corrido, né? Nós estávamos as coisas no 3º já tinham bimestre. acontecido, né? Raquel, eu sempre fui uma professora aberta. Uhum. Eu sempre fui uma professora que conversava muito próximo dos alunos. Mas eu não sei em que momento que essa menina, essa moça, não chegou. Porque eu acho que ela estava fazendo uma coisa assim tão escondida, com tanto medo, que ela não veio falar comigo. Eu acho que houve aí, ela estava saindo com uma pessoa, com um homem de 60 anos, ela só tinha 15. Uau! E ela estava encontrando com essa pessoa onde, Raquel? No mato. E ela engravidou. Ela chegou para mim e falou, professora Mara, eu estou grávida. Eu levei um choque. Eu falei, nossa, não deu tempo nem de eu chegar no conteúdo. Mas independente disso, eu estava ali, eu não percebi. Como que eu ia perceber? Eu estava na sala de aula. Não tinha como perceber. Muito importante. Né? Então, claro, nós chamamos os pais, porque você sabe, Raquel, que antigamente os pais, quando viam que as filhas engravidavam, faziam o quê? Vai para fora, vai para a rua. Não quero filha grávida que não quero passar vergonha, e jogava para a rua. Então, o medo, né? Nós tínhamos essa preocupação. Chamamos a família, conversamos, graças a Deus, no caso dela não, né? Mas ela teve esse filho. Tá? Então, assim, como esse, teve vários outros casos. E aí foi uma juventude interrompida e talvez por quê? Por que é interessante? Por que nós estamos trazendo isso aqui nesse programa do Envolve 50 Mais? Você precisa entender que você, 50 mais, é avó, já teve uma história de vida, você já teve filhos e você também pode fazer diferença em orientar os seus filhos hoje, que também são pais e mães. Então, assim, o que a gente está fazendo hoje aqui, o assunto que nós estamos trazendo aqui é importantíssimo para você, porque depende da sociabilização hoje, né, da gente instruir as nossas crianças e os nossos adolescentes. Talvez os seus netos estão passando por essa dificuldade, por esse não falar abertamente, porque muitos pais ainda hoje acreditam que se falar sobre sexualidade vai estar influenciando e incentivando o filho ao ato sexual, e é justamente o contrário. Se você falar sobre sexualidade, se você instruir, se você trouxer esse conhecimento, você vai deixar o jovem, o adolescente e até mesmo a criança mais segura. Por exemplo, claro que cada um na sua faixa etária, mas por exemplo, com uma criança de 3, de 4, de 5, de 6 anos, o que você tem que instruir? Aquilo que é privado e aquilo que é público. Aquilo que pode, aquilo que não pode. O toque que pode, que eu gosto de você, e o toque que não pode. É total diferença. Então ela precisa entender quais as partes do corpo que é privado, que só pessoas especiais, papai, mamãe, em alguns avós, mas sempre alertando a criança. Até na hora de trocar a fralda a gente precisa tomar esse cuidado. Até avisar a criança, agora eu sou avó, eu falo para os meus netos, a vovó vai estar limpando, com todo cuidado, com todo respeito, mas é a vovó que pode, é o papai, é a mamãe que pode. Em certos lugares as outras pessoas não podem.
E se essa adolescente, no teu caso que você contou, se ela tivesse essa instrução, ela não teria passado por isso. Não teria passado. Raquel, veja bem, na época das nossas avós, das nossas mães, era tudo muito complicado, era um tabu, era tudo fechado, até a lua de mel era tudo no escuro, com camisola, camisolão, e ninguém falava nada, como é que era, como é que acontecia. Sim. A própria menstruação da menina ali, do desenvolvimento do corpo, ninguém falava nada. Deixava as coisas acontecerem. Eu lembro quando eu menstruei com 11 anos de idade, eu menstruei na escola. Mas eu já sabia, a minha mãe já tinha me ensinado, né? Independente da classe social, independente do estudo que ela tenha, tá? Os pais precisam estar instruindo e conversando diretamente com os seus filhos, com as suas filhas, sobre o desenvolvimento físico, sobre o que pode, o que não pode, os limites, onde o outro pode tocar nele, onde não pode tocar nele ou nela, e isso aí é muito importante, esse convívio, esse relacionamento. E a minha mãe trouxe um livro, mas o livro era antigo, daqueles bem feiosos, bem científicos, científico mesmo, uns desenhos ainda feitos a lápis, tipo a linhas, Hoje não, hoje tem filminhos, hoje tem livrinhos, todo colorido, próprio para a criança pequena mesmo entender a questão. Olha, quando a criança pergunta, de onde eu vim, como que eu nasci? Eu sou da barriga da mamãe, você não veio? Porque antigamente falava que vinha da cegonha, Sim. vinha de avião, né? E não é assim, também não pode estar falando isso. Por esse medo de falar sobre sexo. Exatamente. Porque não teve essa orientação, então não aprendeu a dar essa orientação. Só que hoje é o que a Mara já trouxe. Se você não dá essa orientação, o seu filho, ou a sua filha, ou o seu neto e a sua neta vão encontrar com os amigos, com os colegas e principalmente nas redes sociais. Não é isso, Mara? Nossa. E aí pode vir com valores totalmente distorcidos. E pode ser que a maneira como ele aprende não é aquilo que vai te agradar. Então, a chance de você mudar isso é você trazendo informação. É você conversando. Raquel, eu não consigo conversar, eu tenho vergonha. Até quando você vai ficar contando essa historinha? Até quando você não vai tomar a decisão pelo bem dos seus a fazer diferente? A superar isso? Porque isso é um constrangimento que você tem, mas conversa com situações mais fáceis, com assuntos mais fáceis. E sempre devolvendo a pergunta. Então, por exemplo, assim, se um dia o seu neto ou sua neta chegar e perguntar, ou seu filho, independente da idade que você tenha, mas se perguntar assim, como é que eu vim no mundo? Como é que as coisas acontecem? Devolve a pergunta, como você acha que aconteceu? Por quê? Quando você devolve essa pergunta, você vai entender até onde essa criança sabe. Exatamente. E aí você não vai ficar explicando coisas milaborantes que às vezes ela emocionalmente não está preparada para receber ainda. Então você precisa entender qual é o momento emocional e biológico da criança, do adolescente. E como saber disso? Devolvendo a pergunta. O que é isso? Para você, o que é isso? E espera ela responder. Quando ela te responder, enquanto ela está te respondendo, você já vai estar montando a sua resposta e sabendo qual é o momento que ela está vivendo. E os professores são instruídos para fazer isso. Já na sua época, não era isso? Já era assim, Raquel. Já havia tecnologia, obviamente, na época porque eu já me aposentei já faz um tempinho, né? Mas as crianças já estavam pegando o celular e encontrando, navegando em coisas às vezes que não era necessário ser vista. Porque você sabe que a internet é vasta. Ali você encontra tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Por isso que os pais têm que estar sempre policiando, sempre vendo, sempre conversando com seus filhos, né? O que ele sabe, o que ele está vendo, onde que ele está entrando para não aprender coisas erradas, Sim. não é? E quando nós chegávamos no momento das aulas sobre sexualidade, sobre a transformação do corpo humano e tal, eu levava uma caixinha para a sala de aula e entregava um pedacinho de papel para todos os alunos da sala e eu falava assim, bom, agora vocês vão escrever as dúvidas que vocês têm sobre o conteúdo. E não precisa colocar o nome. Alguns colocavam os nomes. E às vezes, quando eu tirava a pergunta da criança, ela se entregava. Eu. Não, mas não precisava a inocência falar. Da criança, né? Inocência, né? Aí todo mundo, mas era interessante porque as perguntas eram boas demais.
eram necessárias ser respondidas naquele momento, porque era a dúvida da criança. E nós, enquanto professores, temos que fazer esse papel, esclarecer, conscientizar a criança sobre a sexualidade, para que ela aprenda corretamente o que para ela poder se defender, para ela poder se conhecer o seu corpo, conhecer, sabe, os limites dele. Sim, e uma coisa importantíssima também é você escolher, não precisar escolher um momento especial para fazer isso. Qualquer hora é hora. Na mesa você pode estar conversando, na mesa, almoçando, jantando, você pode estar esclarecendo a sua criança. Para quê? Para que ela entenda que esse é um assunto comum e necessário. E é um assunto normal. Então, isso faz toda a diferença. Eu também trabalhei como professora por mais de 30 anos, só que um pouquinho diferente da sua situação. Não foi dentro de uma sala de aula. Eu era professora de piano e depois orientadora do método Kungumon por mais de 24 anos. Mas trabalhei, sim, com criança, com jovens e com adolescentes também. E o que eu percebia, eu quero saber se também você sentia isso. Crianças que vinham de famílias onde essas conversas eram mais naturais, onde existiam esses momentos de conversas a respeito de intimidade, onde os pais não escondiam a intimidade deles também, tipo de toque, de beijo, agora papai e mamãe vai namorar, agora papai e mamãe vai sair para jantar, porque nós precisamos de um momento só nosso. Os pais que tinham isso, esse estilo de vida com as crianças aprendiam mais e com mais facilidade. E eram crianças mais seguras e com uma autoestima maior. Você percebeu isso também na sua profissão? Percebi, Raquel, percebi. Quando os pais dão essa abertura e conversa com respeito e com os filhos, eles vão crescendo assim, vendo como é natural. É natural, é respeitoso, é isso. Agora, eu também vi um outro lado, que a criança já viu o pai e a mãe tendo relação, já viu eles fazendo coisas assim que eles não deviam ter visto. Que é um cuidado que precisa ter. Que precisa ter, com certeza. Muito, é um cuidado, porque a criança emocionalmente ela não está preparada. E eles acham que eles também podem fazer. Também podem fazer na idade que eles estão, pior, na idade que eles estão. Aí eu vou arrumar um namorado, vou beijar na boca, eu vou fazer isso aqui também, porque eu vi meu pai e minha mãe fazendo. Essa é uma situação. A outra situação também é ele se assustar e sentir nojo do ato sexual e carregar isso pro resto da vida. Verdade. E aí ele não vai se soltar para viver um relacionamento pleno, um relacionamento seguro. Por quê? Porque vai ter esse trauma que aconteceu lá na infância. Exatamente. Então, assim, tudo vai depender do significado que essa criança deu. Aconteceu, não tem como mudar. Memórias não se mudam, experiências não se mudam, mas você pode mudar o significado do momento vivido. Então, senta, abre o jogo com a criança. Isso é coisa de gente adulta, porque a criança ela precisa entender que ato sexual é de um homem e de uma mulher adultos, de pessoas adultas, ou, né, hoje em dia, de 2 homens ou de 2 mulheres, não importa, mas são de pessoas adultas. Criança não faz sexo. E esconder, agora me pegou no fraga, não quero mais falar sobre isso, vou fingir que não aconteceu. Fingir que aconteceu não vai fazer nada bem para essa criança, de forma alguma. Ou vai criar um trauma muito grande, ou vai, como a Maura mesmo falou, ela vai achar que ela também pode. Exatamente. Que ela pode fazer a mesma coisa. Porque a criança ela não vai entender esse ato. Ela não tem maturidade emocional. Só que se você não abrir o jogo, não chamar ela para conversar, ela vai deturpar aquele acontecimento. E aí vai trazer consequências gravíssimas para ela. Gravíssimas, gravíssimas. Ela pode ir por um caminho bem diferente. Sim. Tá? O da prostituição, da promiscuidade. Se a minha mãe pode, eu também posso. Se meu pai pode, eu também posso. Né? Aí pode surgir uma pedofilia, aí complica. Aí fica muito difícil. Por isso que é necessário essa conversa, encarar naturalmente. Não fuja disso, dessa conversa com seu filho e da observação, aonde que ele está navegando na internet, quais são os coleguinhas dele ou dela, tá? O que ele anda fazendo, porque a gente sabe que hoje o movimento do dia a dia é muito complicado, trabalha-se o dia inteiro, a criança fica o dia inteiro na escola, leva o filho na escola de manhã, vai buscar à tarde, porque fica o dia todo.
os pais ficam atrapalhando o dia todo, chega em casa, é aquela correria para tomar banho, para fazer almoço, a criança vai fazer a tarefa, às vezes os pais não sabem se tem tarefa ou não, e aí é aquele cansaço, e vão mexer no celular, às vezes não, conversam com os filhos, e o tempo vai passando, a vida vai passando, as crianças vão crescendo, e algumas coisas vão se perdendo aí pelo caminho. Exatamente. E assim, não só sobre a sexualidade, mas na verdade a criança, você precisa conversar com a criança sobre tudo, a criança, com o jovem, com o adolescente, não é esperar a sua criança chegar na adolescência, chegar na juventude, porque agora nós vamos sentar e conversar sério. Se você não acostumou a sua criança a sentar e conversar de forma natural, não é na adolescência que ela vai te procurar para conversar. Ela vai procurar um amigo, ela vai procurar uma professora, como Sim. foi o caso da aluna de 15 anos que engravidou, procurou você, não teve coragem de falar para os pais, mas primeiro para você. Então, assim, você precisa se perguntar a si mesmo, em momentos de tensão, em momentos de desafio, será que você é a pessoa que o seu filho vai buscar? Por se sentir seguro, por se sentir acolhido? Porque esse acolhimento não é de uma hora para outra, é uma construção. O sim, chegar em casa, fazer tarefa, fazer janta, mas terminou isso, senta, olho no olho, escuta como foi o dia do seu filho, porque isso vai moldar a personalidade. Eu sempre trago, Samara, que uma criança desassistida, ela pode até se tornar mal educada. Um adolescente, desassistido, ele pode se tornar um delinquente. Exatamente. Um adulto desassistido, ele se torna um marginal. E não tem como fugir. Então é na criança que você começa a introduzir certos assuntos e trazer esse acolhimento, essa segurança. Comigo você pode conversar tudo. Aqui é permitido. A gente é capaz de conversar sobre qualquer coisa. Eu não sou o seu melhor amigo. Eu sou seu pai ou eu sou sua mãe. Mas nós podemos conversar sobre tudo, para trazer essa segurança, esse pertencimento. Aqui, o meu lar é onde eu me sinto seguro, é onde eu sei que eu estou protegido, onde eu sei que eu tenho um pai e uma mãe que se preocupam comigo o tempo inteiro. Na escola, a mesma coisa, porque se a criança não se sente também segura na escola, ela não se abre para o aprendizado. Então ela tem que ter confiança no professor, ela tem que ter confiança nos valores, na ética da escola, ano após ano, para ela ir se abrindo para o aprendizado. E se acontece alguma coisa, algum trauma diferente com a criança, ela não vai aprender. A primeira coisa que ela vai fazer é se fechar para o aprendizado. Por quê? Vai ser a forma de proteção dela, do cérebro e do emocional. Então a gente precisa entender todos esses momentos, Exato. Você passou por mais algum desafio, porque eu acho que esse da adolescente de 15 anos foi um dos maiores desafios que você passou. Aí um dos desafios também que nós passamos numa determinada escola foi numa época que um dos alunos pegou AIDS. Porque assim, teve uma época que a AIDS estava assim num boom, não é? E não usava preservativo, e foi muito, Não sabia como fazer, não tinha aquela instrução. Se era saliva, se não era, podia usar o mesmo garfo, nada, não se sabia aconteceu nada. Que o aluno pegou AIDS, no ensino médio. E o que fazer? Porque o medicamento naquela época não estava dando conta, não estava dando conta, e ele acabou por falecer mais adiante. Deu conta até certo momento, mas depois não deu mais, e ele veio a falecer. Hoje já tem um medicamento, diferente. Já é diferente, Então as pessoas, inclusive, Raquel, segundo estatísticas, estão relaxando, tá? Tem pessoas que já... E é um risco para a sociedade. Um risco, que não estão usando mais preservativo. Então os jovens, cada tempo que passa, estão iniciando a vida sexual mais cedo. Mas por quê? Porque não foi colocado esse autocuidado, esse amor próprio. Porque quando você não trabalha a autoestima da criança e do adolescente, ele não se cuida. E o não usar preservativo já é uma forma de demonstrar que não se valoriza. Na verdade é isso. Porque eu não estou cuidando de mim, eu não estou cuidando da minha saúde. Automaticamente, no meu inconsciente, eu não me amo. Aí entra a questão dos valores e do limite. E do limite, exatamente. Então, assim, tudo, uma coisinha pequena
você tem que entender qual é o significado que tem por trás de tudo isso. Então, sim, desenvolver amor próprio, autocuidado, ter o exemplo. Então, os pais, os avós precisam demonstrar isso para os nossos jovens e para nossas crianças, que se cuidam, que vão ao médico, que fazem exames regularmente, que cuidam da alimentação, que se exercita. Porque assim, a gente precisa entender que a nossa população tem uma expectativa de vida 86, 90 anos, mulheres hoje, né, tem isso. E como é que eu vou chegar nessa idade? De que forma? Dependendo de outras pessoas ou de forma independente, onde eu possa viver uma fase de tranquilidade, de segurança, porque eu já contribuí para o meu país, eu já trabalhei e agora eu posso ter uma vida mais calma e mais leve. Só que precisa ter isso na cabeça. E é hoje, agora, o seu momento de começar a mudar. Ser o exemplo para os seus netos, para os seus filhos. É agora, a hora é agora, não é daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Não, o momento de mudar essa forma de pensar é agora. Você não concorda com isso? Eu concordo. Tudo está passando muito rápido. Tem muitas informações, tem muita coisa aí nesse planeta para se ver e para se fazer. Então, muitas vezes tem informações desencontradas, que precisa do apoio dos pais, da família e da escola. Né? E é assim que se forma um cidadão, porque não adianta fugir de um assunto como a sexualidade. Então, nós não estamos falando aqui sobre o ato sexual, nós estamos falando sobre sexualidade, sobre o desenvolvimento de um ser humano, né? Sobre o desenvolvimento do corpo, da mente, como é um ser estar dele na sociedade. Né? Nós estamos falando da conscientização e da formação de um cidadão para uma sociedade. Como que vai ser essa criança, os valores que essa criança vai ter recebendo a ajuda, a educação de uma família que se envolve realmente com o seu filho ou sua filha, e a escola que realmente se envolve com essa criança e com a família. Precisa ter essa junção, porque são as duas coisas, são dois pilares importantíssimos para essa criança. Que é um triângulo, é a família, né, os pais, a escola e o aluno. A base. Independente da idade. Não tem o que fazer, é isso. Legal. Tá? E pais e professores se unam, porque é muito importante essa união, esses saberes de vocês, tá? Para com essa criança, porque nós, família e escola, formamos um cidadão. Que cidadão e que sociedade nós queremos? Não, é exatamente isso que a gente precisa estar sempre preocupado e pensando. Então, assim, para você 50 a mais, pense sobre isso, pense a diferença que você pode estar fazendo na sociedade, porque a sua mudança pode mudar todo o meio onde você vive, o seu bairro, a sua cidade, a sua família, trazer um bem-estar maior. Então, assim, decida você hoje. E nós, no nosso canal, vamos estar sempre abertos para receber seus questionamentos, mande perguntas, mande temas que você gostaria de estar ouvindo, nós estamos abertos para isso. Então, assim, no YouTube, o nosso Envolve 50 Mais TV está à disposição para a gente trazer informação de qualidade, para que você tenha uma qualidade de vida cada vez melhor com o passar dos anos. E assim, foi maravilhoso ter você, trazer a sua experiência de mais de 30 anos de sala de aula e também a sua experiência de vida, né? Porque você foi mãe, é avó, então eu também sou mãe, sou avó. Então assim, a gente sabe que os desafios aparecem, mas nós precisamos de forma leve estar encarando esses desafios e servir de exemplo. Eu sempre falo, uma palavra, uma voz, ela até educa, mas o exemplo ela transforma completamente. Então, você pode até falar, mas se você não for o exemplo, se você não seguir o que você fala, você não vai fazer a mudança onde você está. E o meio sempre vence. Então, lembre-se, você é o meio, você faz parte do meio. Então, você quer mudar o seu meio, mude você também a sua atitude. Mara, gratidão por estar aqui, por falar sobre esse assunto que eu acho tão importante e que eu tenho certeza que vai fazer diferença. Você quer dar a última mensagem? Raquel, muito obrigada. Eu estou muito grata por esse convite. Nossa, eu espero ter contribuído com certeza com você e com você, pai, mãe, professor,
que entenda esse nosso recado, tá? Que isso tudo é para o bem da construção do seu filho, da sua filha, para um novo cidadão nesse planetão do nosso Deus e que vai ser muito bom. Unimos para conscientização de um cidadão novo. Gratidão. E não esqueça de curtir, de compartilhar para todas as pessoas que precisam e merecem assistir esse programa. Até o próximo programa do Envolve 50 Mais TV, Relacionamento e Sexologia.